Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para as aulas 5 e 6. Semana que começa aqui no dia 25, 26 do 3, né? Bom, na aula passada nós conversamos sobre esses assuntos, tá? Como o curso está organizado, então para quem eventualmente não viu o vídeo semana passada, lá tem quais os assuntos de cada bimestre, como será a avaliação, como serão as aulas, etc, etc, né? Os atendimentos, plantões, etc. Então isso está lá na semana passada. E aí a gente começou o assunto desse bimestre, que são os osciladores e as ondas. Primeiro definindo o que são os osciladores, né? Então vocês devem lembrar da aula passada, então tinha lá qualquer coisa que faz um movimento repetitivo. Então pode ser o coração batendo, que fica repetindo o movimento, ou o ponteiro de um relógio, ou um pêndulo, qualquer coisa assim, né? E discutimos um pouco sobre o que é movimento harmônico simples, inclusive nos plantões, né? Que mantém algumas variáveis constantes, e essas variáveis físicas, justamente as discutidas na semana passada, amplitude, período e frequência, né? Então, no movimento harmônico simples, a amplitude se mantém constante, o período também, a frequência também, tá? Então esses foram os assuntos das semanas passadas. Lembrando que há 2 semanas teve a videoaula, os exercícios para estudo, e há 1 semana a atividade avaliativa 1, né, que termina agora no dia 26, o prazo, né? Então, seguindo, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai explorar mais ainda os osciladores, agora olhando para aspectos mecânicos dos osciladores, tá? Então vamos relembrar um pouquinho as leis de Newton para aplicá-las aos osciladores. Então, discutir o que acontece com velocidade, com aceleração, energia potencial, gravitacional e elástica, e energia cinética nos osciladores, tá? E vamos concluir com ondas. Como que a gente pode produzir ondas a partir de osciladores? Hoje a gente vai falar de ondas gráficas ou ondas matemáticas. E aí nas próximas semanas vamos falar de ondas físicas ou progressivas, tá? Então esses são os assuntos de hoje. Não dá para entender esses assuntos sem entender os assuntos da aula passada. Então se você ficou com dúvidas, apareça nos plantões ou assista aos vídeos novamente da semana passada, das semanas passadas. Não deixe as dúvidas prosseguirem, tá? Senão vai virar uma bola de neve. Então, relembrando um pouquinho, bem rapidamente, o movimento harmônico simples feito por osciladores sempre vai ter essas 3 variáveis, tá? Então, todo oscilador pode ser o menininho balançando aqui com o gato pendurado, ou esse corpo preso numa mola. Todo oscilador vai oscilar com uma certa amplitude, que pode ser constante ou não, com um determinado período e com uma determinada frequência. Repare aqui que o balanço do menino está mantendo a mesma amplitude, o mesmo tanto que ele vai para frente, ele vai para trás. Agora, esse corpo aqui balançando verticalmente, ele começa balançando pouco, com pouca amplitude, e de repente vai aumentando essa amplitude, que a gente pode ver nesse gráfico aqui, né? Que já é um tipo de onda das que a gente vai avaliar no final da aula. Então dá para resumir que um oscilador é uma unidade física, que pode ser de matéria ou de campo, qualquer coisa física, que vibra de forma cíclica ou periódica, né, a cada período, um repetidor de movimento. De novo, nas aulas passadas a gente discutiu um monte de exemplos de osciladores, tá? Tem muitos tipos. As 3 variáveis físicas que a gente estudou nas semanas passadas foram amplitude, então de novo, a medida do deslocamento no espaço, né, do oscilador com relação ao ponto médio em um dado referencial. Então, por exemplo, nesse bloquinho aqui balançando verticalmente, você tem um referencial vertical e vai aumentando e diminuindo a amplitude conforme ele vai balançando mais intensamente ou menos intensamente, né? Pode ser medida em metros, em centímetros, em milímetros, em quilômetros. O padrão é metros, tá? No Sistema Internacional de Unidades. Mas, dependendo da situação, pode ter outras medidas aqui. E o período? Aí o período e a frequência estão ligados com o tempo. Então a amplitude está ligada com o espaço, período e frequência ligados com o tempo. Período é a medida do intervalo de tempo para completar uma oscilação.
Então, quanto tempo leva para fazer um movimento completo? Que nem o menininho aqui. Dele, por exemplo, ir aqui de trás até lá na frente e voltar aqui para trás. Quanto tempo leva? Então, esse é o período do oscilador. Pode ser medido em segundo, que é o padrão, mas também pode ser medido em minutos, em horas, em anos, né? Qualquer unidade de tempo. E a frequência, a terceira variável que a gente estudou na aula passada, está ligada com a medida de quantidade de oscilações realizadas pelo oscilador por unidade de tempo, em cada unidade de tempo. Então, por exemplo, oscilações por segundo, oscilações por minuto, né? E o padrão é Hertz, que é oscilações por segundo, tá? 1 por segundo. Então, esse é o padrão do Sistema Internacional para frequência. A relação entre frequência e período é um o inverso do outro, né? Frequência é o inverso do período, então 1 sobre t, e se a gente troca aqui, a equação é a mesma, né? T, que é o período, é 1 sobre a frequência, tá? Então dá no mesmo aqui, só para lembrar que a equação é a mesma. Tomem cuidado, né, quando tiver uma coisa em minutos, se você quiser, se o período tiver em minuto, você quer calcular a frequência em hertz, tem que passar para segundo, tá? Porque hertz é 1 sobre segundo. Isso a gente discutiu na aula passada, tá? Vamos para as novidades, então. Características mecânicas dos osciladores. Tá? Então, essas características que eu apontei ali de amplitude, frequência e período são características, digamos, cinemáticas, de espaço e tempo, descritivas. Vamos olhar agora as características mecânicas dos osciladores. Qualquer oscilador, tá? Para a gente entender as características mecânicas, a gente precisa lembrar um pouquinho das leis de Newton, que vocês devem ter estudado nos anos passados, né? Então, uma lembrança bem rápida, em 1 minuto, tá? Da primeira e da segunda leis de Newton do movimento dos corpos. Então, a primeira lei é conhecida como lei da inércia, né? O que diz essa primeira lei? Se a força resultante num corpo é igual a zero, então, percebam, vamos com calma aqui, né? Se a força resultante num corpo é igual a zero, ou seja, não está sobrando força para lugar nenhum, então a variação da velocidade, o ΔV, também é zero. E a aceleração também é zero. Tentem relembrar dessa primeira lei de Newton, né? Se não tem força sobrando num corpo, ele não vai ter variação de velocidade. A variação de velocidade é zero. Então ele vai continuar parado se ele estava parado e vai continuar se movimentando com a velocidade constante se ele estava se movimentando. Ou seja, não tem aceleração. A aceleração é zero. Lembra que a aceleração é a medida de quanto que muda a velocidade. Se não muda a velocidade, não tem aceleração. Então, lei da inércia. Não tem forças num corpo sobrando, não muda a velocidade, ele continua do jeito que ele estava. Se ele estava a 100 km por hora, vai continuar a 100 km por hora. Se ele estava parado, vai continuar parado. E a segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica. Ela diz o seguinte: e se tem força resultante num corpo? Ou seja, se a força resultante não é zero, então é diferente de zero, né? Então tem força resultante num corpo. Se tem força resultante num corpo, então a variação da velocidade também não vai ser zero. E a aceleração também não vai ser zero. Ou seja, vai ter aceleração, vai ter mudança de velocidade se tiver força sobrando num corpo. De tal forma que a gente escreve que a força que sobra num corpo, a força resultante, vai ser equivalente à massa desse corpo vezes a aceleração. Ou seja, se o corpo tiver muita massa, for um corpo muito pesado, vai ter pouca aceleração para uma dada força. Se ele tiver pouca massa, para a mesma força ele vai ter mais aceleração, tá? Mas o importante é que uma força gera uma aceleração numa massa, quando tem força sobrando, né? Lembra que a aceleração é mudança de velocidade. Então significa que se existe uma força sobrando no corpo, nessa massa, vai mudar a velocidade dela. Então repara que a primeira e a segunda leis de Newton são quase a mesma coisa. É uma análise sob um ponto de vista ou outro. Se não tem força resultante, não muda a velocidade, não tem aceleração. E se tem força resultante, então muda a velocidade com essa proporção em relação à massa. Tá? Essa é a lógica da primeira e da segunda lei de Newton.
Bom, vamos olhar um exemplo, primeiro para pensar em velocidade e aceleração, que é o título desse slide aqui. Tá? O que acontece com a velocidade e aceleração, como que a gente pode analisar velocidade e aceleração no movimento harmônico simples. Então eu já abri aqui o site, deixa eu colocar nele. Acho que é esse aqui, só um minutinho. Isso. Bom, se a gente olha para esse simulador, eu vou deixar o link lá nos materiais complementares. Eu tenho um oscilador aqui, ó, que é um corpo preso numa mola. Então, se esse corpo está preso numa mola, se eu puxo ele mais para cá ou para lá, enfim, se eu puxo esse corpo aqui, a mola estica e ele começa a oscilar. Certo? Repara aqui a mola, né? Eu tirei ele da posição de equilíbrio, então ele começa a balançar para um lado e para o outro. Como que a gente pode analisar essas variáveis das leis de Newton aqui, principalmente velocidade e aceleração? O que acontece com a velocidade desse corpo que está oscilando em torno de um ponto? Deixa eu mudar essa amplitude e colocar exatamente aqui no 2. Ó. Amplitude de 2 para um lado e 2 para o outro. Então, amplitude de 2 para a oscilação dele. O que está acontecendo com a velocidade? Repara que ele vem para a direita, depois vai para a esquerda. Vem para a direita e vai para a esquerda. Para ele mudar o sentido de movimento, se ele está vindo para a direita e de repente ele vem para a esquerda, significa que tem um momento que a velocidade é zero, né? A velocidade estava indo para um lado, aí ela vai diminuindo. Quando chega aqui na ponta, ela fica zero e aí inverte o sentido e vai para o outro lado. Então uma hora tem velocidade para a direita, uma para a esquerda. Fica mais fácil a gente olhar colocando o vetor. O que acontece com a velocidade, né? Ela aumenta e diminui para um lado e para o outro. Certo? E a aceleração? A aceleração tem a ver com o quê? Com a mudança de velocidade. O que causa a mudança de velocidade? Por causa da força resultante. Então, lembra das leis de Newton. Num oscilador desse tipo, na maior parte do tempo, ele está sob efeito... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Opa! Está sob efeito de força da mola. Uma hora a mola está empurrando para frente, uma hora ela está puxando para trás, né? Então tem força resultante na maior parte do tempo. Quando que não vai ter força resultante? Quando tiver aqui, ó. Se eu deixo, ó, o tempo está passando. Se eu deixo o corpo na posição de equilíbrio, essa posição de equilíbrio é o quê? Quando a mola está no tamanho dela normal, sem esticar ela, nem para um lado nem para o outro. Quando ela está no tamanho normal, ela não está fazendo força no corpo, né? Eu vou mostrar outro vídeo daqui a pouco, vai ficar mais fácil de entender. Mas nesse tamanho, é o tamanho normal da mola, ela não está fazendo força no corpo. Se eu puxo essa mola um pouco para cá, fica quieto, menino. Aqui. Se eu puxasse aquela, eu queria puxar aqui, mas parar ele na ponta. Deixa eu ver, sim, parei. Se eu puxo esse corpo aqui para a direita, a mola ficou esticada, então ela puxa ele para trás de volta. Se eu puxar para o outro lado, ela fica comprimida e empurra ele para frente de volta. Então o que acontece? Aqui você vai ter uma aceleração por causa da força dessa aqui, né? Se você tem a força da mola ali, que é a força elástica, então vai causar uma aceleração nessa massa, ou seja, vai mudar a velocidade. Então essa aceleração aqui causa uma mudança de velocidade para a esquerda. Então lembra que o corpo estava vindo para a direita, mas a aceleração aqui é para a esquerda, então faz ele mudar a direção, o sentido de movimento, né? Quando ele passa aqui no meio, vou voltar aqui, ó. Opa, cadê? O que acontece agora? Reparem em que momento que a aceleração é zero. A aceleração é zero exatamente aqui no meio. Difícil pausar na hora certa, né? Mas quando chega aqui no meio, a aceleração é zero, porque está no tamanho normal, não está fazendo mais força. Então olha que legal, volta aqui para as leis de Newton. Na situação que a mola está na posição de equilíbrio dela, bem no meio, não tem força atuando, porque a mola está no tamanho dela normal. Então é a primeira lei de Newton. Se não tem força, não muda a velocidade, o corpo continua andando. Ou se ele estava parado, né? No caso aqui,
Ó, deixei ele aqui no meio, então eu vou parar ele aqui, pronto. Se ele estava parado, ele vai continuar parado. E se eu puxo para cá, quando ele passa no meio, ele estava em movimento, ele continua em movimento. Então só aqui no meio, só exatamente nesse ponto do meio, é que a força resultante é zero. Então ele mantém a velocidade que ele estava antes de passar por esse ponto. Em todos os outros pontos do oscilador, existe uma força fazendo ele oscilar. E aí vai mudar essa velocidade de acordo com a aceleração. Tá? Então dá para eu colocar aqui a velocidade e a aceleração e ir testando. Ó. Deixa eu ver aqui, opa, se eu consigo ir devagar, cadê? Para aqui, menino. Pronto. Na extremidade, fica difícil mexer aqui porque ele não fica quieto. Enfim, dá pra gente ficar brincando com esse oscilador, depois eu vou deixar o link lá para vocês repararem o que acontece com aceleração e velocidade. Velocidade, azulzinha, é maior no meio, quando ele passa no meio, e aí ela vai reduzindo até zero nas extremidades. E a aceleração ao contrário, ela é maior nas extremidades, que faz até mudar a velocidade, né? E é zero no meio, porque não tem força atuando ali no meio. Tá? Então dá para brincar com essas questões aqui depois. Tudo bem? Então esse é um resuminho, bem resuminho, desse conceito de o que é velocidade, o que é aceleração no movimento harmônico simples. Tá? E a energia? O que acontece com energia no movimento harmônico simples? Aí a gente precisa lembrar de algumas coisas também. Energia potencial gravitacional, ou elástica, né? A gente vai usar a letra U. Se for energia potencial gravitacional, lembra que é uma energia que os corpos têm em função da altura que eles estão do solo, ou distância do planeta, etc. E depende da gravidade, né? Então, quanto mais alto ou mais baixo tiver um corpo, vai ter mais ou menos energia gravitacional. E a energia elástica, potencial, depende de quanto que o elástico foi esticado. Se um elástico foi muito esticado ou muito comprimido, uma mola, né? Foi muito comprimida ou muito esticada, tá? E vai ter mais ou menos energia elástica. A gente não vai se dedicar tanto à energia agora, tá? É só uma lembrança, a gente não precisa se preocupar tanto com isso agora. E a energia cinética, eu vou usar aqui a letra K, ela é K maiúsculo, né, para diferenciar da constante da mola, que é K minúsculo. A energia cinética depende do movimento do corpo. Então, quanto mais velocidade um corpo tem, mais energia cinética ele vai ter. Enfim, o que acontece nesses osciladores? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Cadê? Esse outro exemplo aqui que é bonitinho, deixa eu amplificar ele, tirar algumas informações aqui para não poluir. Aqui você tem um gráfico de energia cinética, que é o verde, e energia potencial, que é o vermelho. E aqui um oscilador, parecido com outro, né, um corpo preso numa mola. E aqui tem a posição de equilíbrio, x igual a zero. Aqui a amplitude máxima, x máximo, e a amplitude mínima, x máximo negativo. Então, se eu vou aumentar a velocidade aqui para ir rapidinho. Se eu deixo esse oscilador oscilando, o que acontece com a energia nesse corpo? Repare que nas extremidades acontece uma coisa, no meio acontece outra. Eu vou pausar aqui. Ó, o que acontece na extremidade, quando ele está na amplitude máxima? Na amplitude máxima, a velocidade é praticamente zero, então não tem energia cinética, ela vem para zero. Só que a mola está o máximo esticada, então a energia potencial elástica é o máximo. Depois, quando ele vai diminuindo, quando passa aqui no meio, por exemplo, quando passa no meio, a energia cinética é máxima, porque tem a máxima velocidade, só que não tem energia elástica, porque potencial, né? Porque a mola não está comprimida. Estou falando aqui da posição de meio, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui para a posição de meio. Aqui, exatamente nessa posição de meio, a mola está no tamanho normal dela. Então não tem nenhuma força sendo feita, ela não tem energia armazenada. Só tem velocidade, energia cinética, né? Então dá para dar play aqui e ficar analisando o que acontece com esse gráfico ali no espaço, tá? Lembrando que aqui é um gráfico de posição, né? Então, variando a posição para x máximo ou para x máximo negativo, acontece isso com a energia.
certo? Isso aqui também dá pra gente até analisar aqui a velocidade, a posição, ó, né? Quando a velocidade é máxima, a energia cinética vai ser máxima. Quando a posição é máxima, que é o alongamento da mola, então a energia potencial também vai ser máxima. Dá para ver a aceleração também, e se vocês quiserem brincar depois com isso, para estudar melhor, dá para colocar na velocidade 1 aqui bem devagarinho e ir analisando o que acontece com a velocidade, com a aceleração, tá? E aí dá para explorar melhor isso. Eu não vou fazer isso agora no vídeo, porque vocês podem pausar e ver com mais calma, né? Então, pausa. Caso vocês abrirem esse tipo de aplicativo, tem outros gráficos aqui que a gente vai conversar logo mais, tá? Bom, esse primeiro bloco, deixa eu ver aqui se tem alguma outra questão. Não, aqui a gente vai falar de ondas agora. Então esse primeiro bloco eu vou parar por aqui. Mecânica no movimento harmônico simples. Então, características mecânicas. Leis de Newton. Se tem força sobrando num corpo, não vai mudar a velocidade. Aliás, se não tem força, não vai mudar a velocidade. Se tem força, vai mudar porque tem aceleração, né? E aí a gente viu lá como que funciona a velocidade e a aceleração num oscilador harmônico. E a energia, se tem um oscilador gravitacional ou um oscilador elástico, você vai ter energia potencial elástica ou gravitacional armazenada em função da distância, do espaço, e energia cinética em função da velocidade, tá? Com esses gráficos que eu mostrei agora. Então vamos falar das ondas um pouquinho.